Bom, acho que a gente já pode começar. Bom dia a todos. Eu sou Mariana Campos, uma das sócias da área de infraestrutura do escritório Lacaz Martins. E a gente vai falar sobre a suspensão dos contratos administrativos e dos contratos com subcontratados. De acordo com o convite que vocês receberam, esse bate-papo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, a gente vai dedicar à discussão da suspensão dos contratos administrativos, e a segunda parte será a discussão dos contratos com os subcontratados. Bom, na primeira parte, sobre o que a gente vai conversar? Sobre as hipóteses e consequências da suspensão dos contratos administrativos pelo contratante, administração pública, e pelo contratado. E aí a gente vai considerar 3 tipos de contrato. Contratos regidos pela Lei Federal 8.666 de 93, contratos celebrados com empresas estatais, que atualmente são regidos pela Lei 3.303, e os contratos de concessão e contratos de PPP. Em seguida, na segunda parte, quando a gente conversar sobre os contratos privados com os subcontratados, a gente vai abordar a suspensão do contrato principal, ou seja, o contrato celebrado com a administração pública, consequências para os contratos privados com subcontratados, suspensão do contrato privado por iniciativa do subcontratado, caracterizações de força maior, exclusão de responsabilidade e gestão de crise. A ideia aqui é a gente fazer uma breve apresentação, eu fazer da primeira parte, a Carol fazer da segunda parte, e depois a gente abre um espaço para perguntas que podem ser feitas, ou, enfim, se vocês quiserem levantar a mão e falar, tem até um recurso do Zoom que você pode levantar a mão ou abre o microfone. Eu deixei todo mundo mudo para que a gente não tenha microfonia, ou também pelo chat, vocês podem também apresentar questionamentos, mas a gente vai responder no fim das nossas apresentações, tá bom? Bom, partindo para a primeira parte, que é a suspensão dos contratos administrativos. Aqui, antes da gente entrar na suspensão dos contratos propriamente ditos, vale a pena a gente trazer esses 4 conceitos jurídicos, porque eles vão ser utilizados, vocês vão ver, eles vão ser utilizados várias vezes ao longo da nossa apresentação e da nossa conversa. Então, é importante que a gente traga a definição desses conceitos, que não são definições que têm unanimidade na doutrina e na jurisprudência, tá? Existe bastante divergência entre o que é força maior e caso fortuito, mas existem alguns pontos que são comuns, a gente tentou trazer pontos comuns que vêm da doutrina clássica. Então, o que é força maior? Força maior é um evento da natureza que seja imprevisível, ou, ainda que previsível, que tenha uma consequência que não pode ser evitada pelas partes, que traga algum reflexo para o contrato, que dificulte ou que impeça a execução do contrato. O caso fortuito é bem parecido, mas a gente atribui a uma ação do homem, a um evento causado pelo homem, que também seja imprevisível ou previsível e cuja consequência não possa ser evitada pelas partes e que impeça ou dificulte a execução do contrato. Fato do príncipe é uma ordem geral do Estado que não seja específica para o contrato, mas que afete esse contrato, de forma a também impedir, dificultar ou onerar a execução desse contrato. E o fato de administração é uma ação ou omissão da administração contratante do contrato, ela é a parte do contrato, e essa ação ou omissão também gera algum reflexo para o contrato, impedindo, onerando ou dificultando a sua execução. Vocês vão ver que a gente vai usar bastante força maior, caso fortuito. Bom, a gente vai acabar usando um pouco de tudo. Do ponto de vista prático, força maior e caso fortuito, pelo menos para fins do direito administrativo, tem praticamente a mesma consequência, vocês vão perceber isso ao longo do tempo, mas vale a pena fazer essa distinção para vocês entenderem. Então, agora a gente vai para a própria suspensão dos contratos. E aí, a suspensão dos contratos administrativos, ela pode ser analisada sobre vários aspectos, mas como a gente tem uma limitação de tempo, eu escolhi 3 enfoques aqui para a gente abordar. A primeira é inadimplemento versus exclusão de responsabilidade, ou seja, em que medida a suspensão do contrato administrativo pode ser caracterizada inadimplemento pelo contratado e gerar aplicação de penalidade. O segundo ponto, no caso de suspensão do contrato, claro que sempre no contexto da Covid-19, né? No caso de suspensão dos contratos administrativos, é possível o contratado pleitear reequilíbrio econômico-financeiro
pelos prejuízos e pela perda de receita, eventualmente, pelo desequilíbrio que foi gerado pela suspensão. E o terceiro aspecto, no caso de suspensão, o contratado pode exigir a prorrogação do prazo de vigência do contrato? Tá? Então, esses são os três pontos que os três aspectos que a gente vai analisar aqui nesse bate-papo. Bom, então falando dos contratos, primeiro dos contratos regidos pela Lei 8.666. O primeiro aspecto, inadimplemento versus exclusão de responsabilidade. Então, o que a gente tem observado na prática, a gente já tem visto a suspensão de contrato acontecendo por conta da Covid-19, a gente percebe que ela tem acontecido ou pode acontecer por iniciativa do contratado ou por iniciativa do contratante. O que preocupa mais aqui, o que exige mais atenção, é a suspensão por iniciativa do contratado. E aí, nesse contexto, muita gente me pergunta, eu posso usar a Covid-19 como um evento de força, como justificativa para suspender um contrato, sob o argumento de que ela é força maior, que é o que tem se divulgado muito, né, de que a Covid é um evento de força maior e, portanto, ela impede a execução de obrigações. E sempre me perguntam isso, eu posso usar isso como justificativa? E o que eu sempre respondo é, você pode, desde que essa força maior tenha, de fato, gerado a suspensão do contrato. Tem que haver um nexo, que a gente chama em direito de nexo causal. Tem que ter uma relação entre a Covid-19 e a necessidade de suspensão do contrato. Então, por exemplo, claro que eu vou usar um exemplo bem esdrúxulo, mas esdrúxulo, mas que também não é impossível hoje em dia. Mas, por exemplo, todos os seus empregados foram infectados pela Covid-19. Você não tem empregado para executar o contrato, então você é levado a suspender a execução do contrato. Então, nesse caso, que é extremo, mas só para a gente ver qual é a relação, existe a relação entre a força maior e a suspensão do contrato. Outra coisa que me perguntam, as normas de restrição, aquelas normas que impõem medidas de restrição de circulação ou restrição de atividade, ela pode ser usada como fundamento para eu suspender o contrato? Também depende. Por exemplo, a sua atividade é uma daquelas cuja o exercício foi proibido pela medida, pela norma. Se não foi, se é, por exemplo, um serviço essencial, é difícil você usar, né? Mas pode ser que essa ordem tenha gerado um fato, indiretamente, pode levar à suspensão do contrato. Por exemplo, fechamento de escolas. Todas as atividades e todos os serviços que são prestados dentro de uma escola não podem ser executados, né, por uma questão, uma inviabilidade fática. Então, nesse caso, uma ordem geral, que a gente até pode chamar, lembra da definição de fato do príncipe, a gente até pode chamar de fato do príncipe, pode levar pode ser usada como justificativa para a suspensão do contrato, tá? Outra coisa também, uma pergunta também que já foi feita. O meu subcontratado, depois a Carol vai falar um pouquinho mais, o meu subcontratado deixou de prestar o serviço para mim. Ele suspendeu o contrato e eu dependo desse subcontrato para executar o contrato principal. Posso usar isso como fundamento? Pode, desde que, de fato, você esteja inviabilizado de prestar esse serviço por conta dessa suspensão do subcontrato, vou dizer, subcontrato, e desde que, aliás, esqueci de dizer isso, assim, em todas as situações, você tem que mostrar que você adotou todas as providências e medidas voltadas a anular o efeito dessa suspensão do subcontratado. Mesmo em força maior acontece isso, tanto em força maior como em caso fortuito, o contratado, aquele que é obrigado, né, que a gente está falando do contratado, o contratado tem que demonstrar que ele adotou todas as medidas para evitar os efeitos da força maior do caso fortuito. Então, agora voltando a falar desse exemplo, o subcontratado deixou de executar o contrato, suspendeu porque tem medo que os empregados dele sejam infectados. Você tem que mostrar que você tentou resolver de alguma forma, tentou contratar outros empregados seus, tentou contratar outros subcontratados. Claro que hoje vai ser muito difícil, né, se encontrar alguém, inclusive com a restrição de mão de obra que se tem. Mas tem que se mostrar que houve a proatividade do contratado para que
os efeitos do caso fortuito e da força maior fossem anulados, tá? Isso a gente está falando ainda quando a suspensão é por iniciativa do contratado. Tudo isso para se evitar que essa suspensão seja considerada inadimplemento contratual e que esteja sujeita à aplicação de penalidades. Hoje a gente não sabe como vai ser interpretado, a gente não sabe o quanto a Covid vai ser considerado força maior e quantos efeitos dela vão ser considerados efeitos força maior. Então, o que a gente sempre recomenda? Na medida do possível, eu sei que às vezes é difícil, mas na medida do possível, tentar convencer o contratante e conseguir um ok do contratante por escrito. Diga, olha, uma ok quanto à suspensão. Para a gente evitar essa discussão futura, porque daqui 2 anos, ou 1 ou 2 anos, todo mundo, né, as pessoas tendem a se esquecer de todos, bem que nesse caso específico haverá mais dificuldade de a gente esquecer, mas pode ser que não se lembre exatamente todos os fatos que levaram à suspensão do contrato. Então, é sempre bom que, primeiro, se documente tudo, né? Se documente, inclusive, os fatos que levaram à suspensão e que se tenha o ok do contratante. Sempre bom isso, tá? Bom, quando a suspensão acontece por iniciativa do contratante, eu acho que nesse aspecto inadimplemento, a gente não tem muita discussão, porque simplesmente o contratado vai observar a ordem do contratante e não vai estar sujeito à aplicação de penalidade, né? Então, acho que quanto ao aspecto inadimplemento, se a suspensão acontecer por iniciativa do contratante, eu acho que não tem muita discussão. A discussão maior vai acontecer no segundo aspecto, que é o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, vamos lá. Falando de Lei 8.666, tá? Existem 2 dispositivos na Lei 8.666 que podem ser usados como fundamento para que se pleiteie reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, no caso de a suspensão trazer um desequilíbrio, né? O artigo 65, inciso 2, a linha D, diz que cabe alteração do contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, no caso de força maior, fato do príncipe ou caso fortuito. E, ademais, tem um dispositivo que não é relacionado exatamente à suspensão, mas ele é relacionado à rescisão, que é o artigo 79, parágrafo 2º, que diz o seguinte, que quando a rescisão acontecer, dentre várias hipóteses, no caso de força maior, no caso fortuito, cabe ao contratado receber os prejuízos que ele sofreu por conta da rescisão. Então, de alguma forma, claro que a gente não está falando aqui de rescisão, mas de alguma forma se aloca o risco pelos prejuízos causados pela força maior ao contratante. Isso não retira o risco de se discutir a aplicação do conceito até do direito civil, de que no caso de ocorrência de força maior, cada um deve arcar com os seus próprios prejuízos. Isso, acredito que haverá essa discussão e será levantado esse ponto pela administração pública. Outro ponto que também pode ser levantado pela administração pública mas o reequilíbrio, o desequilíbrio também aconteceu em meu desfavor. Então, essa discussão vai ser uma discussão, eu acredito que vai ser uma discussão longa se houver, de fato, o desequilíbrio por conta de uma suspensão do contrato. Aqui eu coloquei a iniciativa do contratante, por quê? Porque nem sempre a suspensão por iniciativa do contratante vai decorrer de força maior. Às vezes vai ser, né? Por exemplo, se determina, se é necessário fechar, de novo, se é necessário fechar uma escola e os serviços lá não podem ser executados, serviços que são correlatos ao funcionamento da escola, o contratante acaba sendo levado muitas vezes, quer dizer, foi levado e vai ser levado a suspender o contrato. Então, nesse caso, a gente até pode dizer que houve uma força maior, mas às vezes o contratante pode tomar uma iniciativa, por exemplo, por um excesso de precaução, né? Pode suspender um contrato porque não quer expor determinados os empregados do contratado, porque ele acha que o contratado não vai adotar as medidas de prevenção adequadas contra o Covid, e aí ele decide suspender o contrato. E aí a gente vai ter que discutir se isso é força maior ou se isso é um fato da administração. E por que isso é importante? Porque se a gente não caracterizar, se a suspensão do contrato, por iniciativa do contratante,
não for caracterizada por força maior, fica mais forte o argumento do contratado, no sentido de que ele tem direito ao reequilíbrio econômico equilíbrio econômico financeiro do contrato, porque ele decorreu de fato da administração e não de força maior. Não sei se ficou claro, mas também qualquer coisa vocês me perguntam ao final da apresentação. E aí, partindo já para o terceiro item, que é a prorrogação do prazo de vigência do contrato. Também é uma pergunta recorrente. A suspensão dos contratos aconteceu, então eu tenho direito à prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo mesmo prazo da suspensão. É correto? Não necessariamente, eu vou explicar um pouquinho rapidamente. Existe e aqui é importante fazer uma distinção entre contrato por escopo e contrato de serviço de caráter continuado. O que é o contrato por escopo? Vamos falar de obra, que é mais simples, né? É um contrato que tem começo, meio e fim, ele tem que ser executado, né? Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Diferente de contratos de serviço de caráter continuado, como o próprio nome diz, ele é prestado continuamente. Quando a gente está falando de contrato por escopo, principalmente quando há um cronograma, tem um dispositivo da Lei 8.666 que diz que, no caso de paralisação do contrato, o cronograma de execução será automaticamente prorrogado pelo mesmo prazo da suspensão, tá? Isso até poderia levar a gente ao entendimento de que o prazo de vigência do contrato vai ser prorrogado igualmente, mas o Tribunal de Contas, principalmente os tribunais de contas em geral, mas principalmente o Tribunal de Contas da União e do Estado, tem entendido que são coisas diferentes. Prorrogação do cronograma não equivale necessariamente à prorrogação do prazo de vigência do contrato. E por que essa discussão é importante? Porque quando a gente fala de prorrogação automática do cronograma, fala, então tá tranquilo, eu não preciso nem fazer termo aditivo, porque a lei fala em prorrogação automática, então estou tranquilo quanto a isso. E o que os tribunais dizem, não, o prazo a prorrogação do prazo de vigência do contrato não prescinde da celebração de um termo aditivo e de toda a justificativa que é necessária para que se faça uma prorrogação do prazo de vigência, que está lá na lei também, né? Artigo 57, que diz que a celebração de termo aditivo, a prorrogação do prazo de vigência tem que ser justificada, tá? Então, falando do contrato por escopo, prorrogação do cronograma não necessariamente é prorrogação do prazo de vigência. Contrato de serviço de caráter continuado, eu entendo que não é obrigatório, mas é sim possível. E aí, por meio também de termo aditivo. E o que vai caber quando da retomada do serviço, a demonstração pela administração pública de que há interesse público, de que se justifica efetivamente a prorrogação, de que ela é importante para a continuidade do serviço. E tem algo que levantam muito nos tribunais de contas, que é a manutenção pela contratada das condições de habilitação que existiam à época. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que agora, enfim, nessa situação de pandemia, várias empresas estão adotando seus respectivos planos de contingência e isso tem que ser aplicado também se prestando atenção nessas condições de habilitação. Por exemplo, certidões negativas de regularidade fiscal, trabalhista. Então, a gente tem que se fazer essa administração. Por quê? Porque quando o contrato for retomado, em teoria, claro que a gente não sabe se isso vai acontecer na prática, mas em teoria, a administração pública deveria exigir tudo isso, toda a comprovação de toda essa regularidade dos contratados. A gente não sabe se vai acontecer ou não. Então, mas é só um lembrete de que os tribunais batem muito nisso, né, de que a prorrogação do prazo de vigência no caso de suspensão, quando se retoma, ela também tem que ser justificada, inclusive, com vistas às condições de regularidade condições de habilitação em geral, né, da contratada. Outra pergunta ainda quanto ao prazo de vigência é a seguinte: o prazo de prorrogação é exatamente o prazo de suspensão? Não necessariamente. Na verdade, ninguém em nenhuma doutrina diz exatamente isso, mas o que eu entendo, né? Não deveria ser necessariamente. Na verdade, até tem uma decisão ou outra que vai nesse sentido. Não necessariamente, porque assim, pensa numa obra, né? Numa obra que teria que ser finalizada, por exemplo, em julho, em determinado lugar.
talvez, se essa obra for retomada em julho, quando ela deveria ter sido acabada, se continue essa obra num período de chuva. E aí, o que acontece? Ela não vai mais poder ser cumprida, ela não vai poder ser executada no prazo original. Talvez ela precise de um prazo maior. Então, a contratante e contratado, quando dá prorrogação, vão ter que avaliar exatamente isso e, claro, sempre justificando, né? Para que depois essa prorrogação não seja lá questionada perante os tribunais, tá? Então, basicamente, é isso quanto à Lei 8666. Agora, falando de empresas estatais. Inadimplemento, o aspecto inadimplemento, ele é praticamente, eu acho que não vale repetir aqui, os cuidados são praticamente os mesmos quanto aos contratos regidos pela Lei 8666. Basicamente, se mostrar o nexo de causalidade e se mostrar que, de fato, se tentou impedir os efeitos daquela força maior ou caso fortuito, sempre documentar e, sempre que possível, se pedir autorização do contratante para que haja suspensão. Isso no caso de suspensão por iniciativa do contratado. E acho que não tem muito o que acrescentar em relação aos contratos regidos pela 8666. Quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, também existe na lei 3.303 um dispositivo que é praticamente o mesmo daquele que eu comentei lá atrás, que é o artigo 65, inciso 2, a linha D, que menciona o direito ao reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, no caso de força maior, fato do príncipe ou caso fortuito, tá? Então, também é possível utilizar acredito que será possível utilizar esse dispositivo como fundamento para o reequilíbrio. Também aqui, principalmente em contratos regidos pela Lei 13.303, em que há mais liberdade, em que há previsão expressa a aplicação das normas de direito privado, também pode haver essa discussão de aplicação do conceito de direito civil, de que, em caso de força maior, cada um arca com os seus prejuízos. E também aqui a gente pode discutir a questão da iniciativa da contratante, ou seja, se aquilo foi, se a iniciativa dela decorreu de força maior ou se é um fato da administração, como eu já comentei. Mas tem algo diferente aqui, que é o seguinte: em contratos regidos pela Lei 13.303, é obrigatório que haja uma matriz de riscos. Então, é essencial que quem tem contrato com a empresa estatal veja essa matriz de risco e veja a quem está alocado o risco por força maior e caso fortuito. E a lei fala que não se pode exigir, você não pode cobrar alteração contratual em seu favor se o risco está alocado a você. Então, é importante que se veja a quem está alocado o risco pela força maior e fato do príncipe, tá? Agora, indo para o terceiro aspecto, prorrogação do prazo de vigência. A lei fala pouco, na verdade, ela praticamente não fala sobre prorrogação do prazo de vigência. Então, basicamente, a lei 303. Então, basicamente, vai ter que se observar regra do contrato, regulamentos internos de licitações e contratos. Toda empresa estatal, em teoria, tem que ter o seu próprio regulamento interno de licitações e contratos, e lá eu conheço alguns regulamentos e alguns deles falam sobre prorrogação, trazem algumas regras sobre prorrogação do prazo de vigência do contrato, inclusive sobre suspensão dos contratos administrativos, tá? Tem alguns não dizem nada, mas tem alguns que até dedicam capítulos à suspensão dos contratos administrativos, em geral por iniciativa da contratante, né? Empresa estatal. Basicamente aqui, o que vai acabar acontecendo, acredito, nessas contratações com empresas estatais? A alteração vai acontecer por acordo entre as partes e o prazo também, obviamente, vai ter que ser justificado, tanto quanto nos contratos regidos pela Lei 8.666, porque no final a empresa estatal, apesar de esses contratos serem regidos pela 3.313 por regras de direito privado, as empresas estatais são empresas que têm que prestar contas aos tribunais de contas, inclusive quanto às prorrogações, alterações de contrato. Então, também tem que ser tomados aqueles cuidados, mas basicamente eu acredito que isso vai redundar em acordo, a prorrogação vai acabar vai decorrer de acordo entre as partes, que vai acontecer depois, provavelmente, que a suspensão, que a execução do contrato for retomada.
Bom, e aí, finalmente, a gente vai falar dos contratos de concessão e PPP. Primeiro aspecto, inadimplemento versus exclusão de responsabilidade. Aqui, em geral, claro que não é necessariamente, porque a gente tem contratos de PPP administrativa em que não tem como objeto prestação de serviços públicos, mas basicamente, ou predominantemente, os contratos de concessão de PPP têm como objeto prestação de serviço público. E a prestação de serviço público, quem trabalha com isso sabe, tem que atender a um princípio, entre outros, o princípio da regularidade. Então, aqui, eu entendo que é muito mais difícil se suspender na prática, tá? Porque, na teoria, a força maior, ela pode ser usada como justificativa, tanto quanto nos outros contratos, como justificativa para a suspensão do contrato, na teoria. Mas aqui eu acho que ela vai ter que ser tamanha, ela vai ter que ser, assim, a justificativa vai ter que ser muito contundente, né? Para que se consiga defender uma suspensão de execução de contrato que tenha como objeto a prestação de serviço público. E onde é que existe, só para comentar com vocês, onde é que existe essa excludente de responsabilidade por conta de força maior? Tem um dispositivo na Lei 8987, ela não fala não fala da suspensão, mas e não fala também de aplicação de pênalti. Fala, na verdade, quando ela está falando de caducidade, vai sendo mais exata. O que é a caducidade? A caducidade é a extinção antecipada do contrato por inadimplemento contratual. Então, tem uma das hipóteses de extinção do contrato por caducidade, que é a seguinte: paralisação do contrato. Mas aí esse dispositivo traz uma exceção, exceto se a paralisação decorrer de força maior, o caso fortuito. Acho que fala basicamente de força maior. Então, o que quer dizer isso? Que a caducidade não pode acontecer, ou seja, a aplicação dessa medida não pode acontecer se essa paralisação decorreu de força maior. Então, claro que a gente está falando aqui de extinção antecipada, mas a caducidade acaba sendo uma medida, uma penalidade, né, para o contratado. Então, aqui a gente pode também usar isso, se a gente precisa, além da teoria geral da força maior, a gente poderia também, eu acredito que a gente poderia usar esse dispositivo para excluir a responsabilidade do contratado. Mas, em geral, também, basicamente todos os contratos que eu conheço, com exceção de poucos, eles também regulam essa essa excludente de responsabilidade, que é força maior e caso fortuito. Então, acredito que, do ponto de vista teórico, a gente tem bastante fundamento. A questão realmente é prática, como é que se suspende um serviço público, né? Claro que aí, se a suspensão acontecer por iniciativa do contratante, vale também tudo o que eu disse, aí é simplesmente o cumprimento de uma determinação do poder concedente. Indo para o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Aqui tem aquele princípio máximo que consta da lei 8987, que é o direito ao permanente equilíbrio econômico financeiro do contrato. E aqui valem as mesmas ressalvas e os mesmos pontos que eu levantei quanto aos contratos registrados pela 8666 e aos contratos com empresas estatais. Acho que não vale aqui repetir, mas acho que vale em todos esses. Cabe, em teoria, o direito também, mas com aquelas ressalvas que eu levantei lá atrás. E, especificamente, aqui eu falo principalmente em PPP, mas nos contratos de concessão, principalmente nos últimos contratos dos últimos anos, que tem apresentado matriz de riscos, e nos contratos de PPP, que necessariamente tem que ter matriz de riscos, também é importante, assim como naqueles contratos regidos pela Lei 13.303, é importante que se verifique a alocação de riscos. É muito comum que os contratos de concessão tenham a seguinte cláusula: risco da contratada, da concessionária ou da PPPista, eventos de força maior que sejam seguráveis no Brasil nos últimos 2 anos, ou que sejam seguráveis no Brasil até o valor de X. E aí, todos os outros eventos de força maior que não sejam seguráveis no Brasil nos últimos 2 anos, ou que sejam superiores a esse limite, seriam risco da contratante. Então, isso é importante observar se ocorrer a suspensão do contrato de PPP ou de concessão, e isso gerar desequilíbrio, tá?
só ficarem bem atentos a essa alocação de risco. E quanto à prorrogação do prazo de vigência, aqui eu acho que como os contratos de concessão são contratos com prazo de vigência longo, né, embora os contratos de PPP possam ter prazos de no mínimo 5 anos, eu não conheço nenhum contrato de PPP que tenha prazo mínimo de 5 anos, o mínimo é 10. Então, mas enfim, em geral eles têm, o prazo de vigência é longo. Eu não acredito que o prazo de suspensão, claro, só se ele durar muito tempo, mas eu não acredito que o prazo de suspensão vai afetar o cumprimento da execução contratual, porque ele vai se diluir, esse prazo de suspensão vai acabar se diluindo ao longo do prazo de vigência do contrato, e ele vai acabar entrando na discussão de reequilíbrio, né? Então, em que medida esse tempo afetou o reequilíbrio, em que medida cabe uma prorrogação para fins de readequação, e não para fins de se viabilizar a execução do próprio contrato, tá? Basicamente, é isso que eu tenho para falar da suspensão dos contratos administrativos. Se vocês depois quiserem discutir outros aspectos que eu sei que existem, a gente pode falar depois ao final. Pode falar. Bom dia, pessoal. Mari, tarefa difícil falar depois dela. Resumiu super bem o assunto, eu acho. Inicialmente, antes de começar a falar, né, sobre a suspensão dos contratos privados relacionados aos contratos administrativos, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu sei que está todo mundo bastante ocupado, que todo mundo fez um esforço grande para estar presente, está todo mundo em busca de respostas a várias perguntas que essa situação nos coloca atualmente, né, pessoal? Mas, bom, essa é uma situação sem precedentes na história e nós, como vocês, também estamos em busca dessas respostas e tentando adequar essas respostas ao máximo aos casos concretos que os nossos clientes têm nos apresentado em razão da Covid, né? E, assim, dito isso, eu acho que é importante deixar claro que todas as respostas, assim como a Mari bem falou na fala dela, tanto com relação aos contratos administrativos, quanto com relação aos contratos privados, elas vão depender da análise concreta, caso a caso, das situações apresentadas, né? Não apenas do que está, do embasamento para suspensão, dos motivos de suspensão, mas também para as consequências dessa suspensão e como vamos resolver, né, contratualmente essas questões. Não tem uma fórmula pronta, um caminho já trilhado, a gente ainda não sabe como isso vai se apresentar, nós temos ideia, né, por conta dos estudos que a gente faz, é um assunto denso, é um assunto extenso e provavelmente e obviamente a gente não vai exaurir o assunto nessa 1 hora de webinar. Então, assim, para delimitar a minha parte, eu vou falar especificamente dos contratos privados, que tem um vínculo direto com a execução desses contratos administrativos principais, né, que a Mari falou, e que possam ser afetados diretamente pela suspensão desses contratos, tá? O objetivo principal desse webinar é auxiliar, principalmente na minha fala, tanto as empresas que atuem como contratados e também como subcontratados no âmbito da execução desses contratos administrativos, tá? Para tentar mitigar ao máximo os prejuízos que tanto contratado quanto subcontratado possam sofrer em decorrência da pandemia, tá? Acho que é importante manter em mente também que é um momento atípico e que no âmbito do direito privado a gente tem um pouco mais de flexibilidade e que todas as partes elas vão ter que em algum momento fazer certas concessões para adequar as relações contratuais ao momento, né? De modo que a gente evite ao máximo a judicialização dessas questões, pois, como eu já disse, a gente não sabe como que os tribunais vão se comportar com relação a esse assunto, né? Bom, feita essa introdução inicial, e antes de entrar nos casos práticos, né, de suspensão dos contratos, eu queria falar rapidamente sobre 3 teorias do direito civil que poderão ser invocadas aqui, né, no âmbito do direito privado, dos contratos com subcontratados, para a gente lidar com essas questões, né? A primeira delas é o caso fortuito e a força maior.
Como a Mari já bem falou, o caso fortuito e a força maior, eles não têm uma definição legal do que eles são. O que é o caso fortuito e o que é a força maior? O artigo do Código Civil que trata sobre eles não faz essa distinção, tá? A doutrina, ela convencionou fazer essa distinção, grosso modo, dizendo que o caso fortuito é aquele que decorre da ação humana e a força maior é decorrente de atos da natureza. Mas, a Mari também falou isso, é importante ressaltar que pouco importa a definição nesse momento, porque as consequências, elas são as mesmas, né? Tanto para caso fortuito quanto para força maior. Então, não vou focar nessa diferença, vamos focar no problema e na solução dele, tá? Então, o artigo 393 do Código Civil, ele prevê o seguinte, eu vou ler esse artigo, que é importante depois só para deixar todo mundo claro. Ele fala o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Tá? Então, o Código Civil, muito embora ele fale de o devedor, aqui não é o devedor clássico da pessoa que está devendo um pagamento em dinheiro, é o devedor de uma prestação, seja ela pecuniária ou a prestação de serviços ou o fornecimento de um produto. Então, isso aqui é melhor lido se a gente falar assim, a parte não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, mas aí ele faz uma ressalva. Se expressamente não se houver por eles responsabilizado, ou seja, se não tiver no contrato uma alocação de riscos imputada a uma das partes, tá? Continuando, o parágrafo único do artigo 393 diz o seguinte: o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, da leitura desse dispositivo do Código Civil, a gente vê que são 3 os elementos que deverão estar presentes para que uma parte possa invocar a sua exclusão de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, que são fato necessário, ou seja, é um fato que necessariamente impeça ou prejudique a execução do contrato. Como a Mari falou também, é o nexo causal entre o fato, certo? E a impossibilidade de execução do contrato. O próximo elemento é efeitos impossíveis de serem evitados ou impedidos, ou seja, inevitabilidade ou irresistibilidade àquele evento. E o terceiro e último é não haver uma previsão contratual expressa da assunção desses riscos pelas partes. Porque no direito privado, a gente tem essa flexibilidade maior do que no direito administrativo, que diz que as partes podem contratar livremente, é a autonomia da vontade das partes, certo? Então, se uma parte ela decidir, por conta do risco inerente ao próprio contrato, assumir esse tipo de risco, então não se aplicaria em tese o que está previsto no Código Civil, tá? Bom, assim, falando do caso específico, tá? Por exemplo, as ações governamentais tomadas para combater o avanço da epidemia, por exemplo, como consta no decreto estadual, que é restrição de circulação de pessoas, suspensão de atividades, suspensão de serviços, elas podem sim vir a ser consideradas como força maior e podem constituir excludentes de responsabilidade por aquelas empresas / pessoas que sejam diretamente afetadas por essas medidas. Ah, mas Carol, não está sendo todo mundo afetado por essa medida? Sim, então é muito importante justamente a comprovação dessa relação de causa e efeito entre a suspensão das suas atividades, ok? E a pandemia em si, as determinações governamentais, para que se possa caracterizar a força maior como uma excludente de responsabilidade nos termos do artigo 393 do Código Civil, tá? De forma mais analítica, eu acho que a resolução desse problema, ela vai depender de diversos fatores no caso concreto, tá? Então, assim, a natureza do contrato, se ele é de longo ou de curto prazo, qual é o tipo contratual, quais são as naturezas das obrigações contratadas, se existe ou não
cláusula específica sobre isso no contrato, ou seja, sobre a alocação de riscos em casos de hipóteses de força maior e caso fortuito. O ramo do direito que é aplicável ao contrato, ou seja, o direito administrativo ele é um pouco mais inflexível, o direito do consumidor ele protege mais o consumidor, o direito civil ele é mais flexível para as partes, etc. Também tem que ser verificado o real impacto dessas novas circunstâncias trazidas pela pandemia sobre a capacidade da parte de executar a sua parte do contrato. Nessa hipótese, por exemplo, se existe ou não alternativas para que a parte contratada ela continue a cumprir as obrigações dela. E, por fim, eu acho que o importante é sempre pensar que as partes elas têm que agir de acordo com o princípio da boa-fé contratual, da boa-fé objetiva, ok? Que nós vamos falar mais um pouquinho depois que eu passar as 3 teorias. Então, assim, muito embora essa exoneração da responsabilidade das partes pelos prejuízos causados por caso fortuito e força maior, ela esteja prevista no texto de lei, também deve haver um impedimento real e comprovado que justifique o cumprimento das suas obrigações contratuais, não apenas um pretexto genérico. Eu não posso chegar e falar assim, então, eu fiquei em casa, não pude fazer isso por causa do Covid. Não, eu tenho que, por exemplo, eu estou aqui dando essa palestra, trabalhando, não é um impeditivo real. Eu estou sujeita também às questões da pandemia, sob diversos aspectos, mas, para este fim, não há um impedimento real, ok? Bom, deixa eu passar. Aí o próximo tópico, esse em linhas gerais, né? Eu falei um pouco sobre caso fortuito e força maior. E como é que a gente consegue aplicar no caso concreto, se isso não está em contrato, né? A ocorrência desse caso fortuito e força maior. Aí o Código Civil fala de outras 2 teorias. Vou falar primeiro da teoria da imprevisão. A teoria, bem rapidamente, tá, pessoal? A teoria da imprevisão, ela está prevista no artigo 317 do Código Civil e ela diz o seguinte, ó. Quando por motivos imprevisíveis, a prestação devida por uma das partes for desproporcional entre o momento da contratação e o momento da sua execução, o juiz, isso é importante falar, vai poder corrigir essa prestação a pedido da parte para assegurar um equilíbrio na sua prestação, tá? Então, assim, lá no fim eu vou explicar melhor. Vou falar primeiro dos elementos. São 3 os elementos que devem estar presentes para a gente caracterizar, então, a teoria da imprevisão, que é a imprevisibilidade do evento, né? A desproporção... São 2 elementos. A desproporção entre o valor da prestação devida, ou seja, aquela acordada no ato da assinatura do contrato, e do momento da sua execução. Então, veja, imprevisibilidade do evento. Uma discussão. Um contrato assinado em julho de 2019, o Covid é um evento imprevisível? Sim, é um evento imprevisível. E um contrato assinado em março? Será que ele vai ser considerado como um evento imprevisível que dê lugar a uma revisão judicial do contrato com base na teoria da imprevisão? Então, de novo, toda a análise da caracterização de ocorrência de caso fortuito, força maior, aplicação da teoria da imprevisão, vai depender do caso concreto, da análise do caso concreto, ok? A próxima teoria que eu gostaria de falar um pouquinho, é a teoria da onerosidade excessiva, que está prevista no artigo 478 seguintes do Código Civil. Essa teoria, ela difere um pouquinho da teoria da imprevisão, porque ela traz um elemento novo, que é onerosidade excessiva da prestação para uma das partes e extrema vantagem para a outra, também em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Diferentemente da teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva, ela autoriza a resolução judicial do contrato, tá? Que pode ser evitada se o réu na ação se oferecer na ação a modificar as condições do contrato, tá? Então, assim, nós temos aí a possibilidade de pedidos de revisão judicial, com base na teoria da imprevisão, e o pedido de resolução contratual com base na teoria da onerosidade excessiva. Tanto uma quanto outra
podem ser utilizadas na ocorrência de um caso fortuito ou força maior, ok? Obviamente com as particularidades de cada uma, onerosidade excessiva e vantagem descabida para uma das partes, etc. Vamos lá. De qualquer maneira, quando qualquer um desses pedidos de revisão ou rescisão contratual ele for submetido a um juiz, hoje em dia, os juízes, com base na doutrina e na jurisprudência moderna, ele anda junto com a doutrina e com a jurisprudência no sentido de analisar esses pedidos por aplicação, seja da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, que tenham tido como base a ocorrência tanto do caso fortuito quanto de força maior, com base nos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, ok? Assim, é uma relativização do direito moderno, aquele princípio antigo do pacta sunt servanda, que ele não está totalmente derrogado, obviamente. O que foi acordado entre as partes deve ser preservado, porém, analisada a função social do contrato, a boa-fé contratual, porque na medida do possível, obviamente, a tendência dos tribunais é sempre a preservação da vigência dos contratos, tá? E a adequação desses contratos às novas realidades que são impostas, né, ao decorrer da sua execução. O que se busca sempre é um caminho de equilíbrio e continuidade, tá? Vale a pena também falar que o princípio da boa-fé contratual não é um princípio etéreo, ele está previsto no Código Civil, que diz o seguinte, no artigo 422, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, ou seja, ele impõe que os contratantes deverão exercer essa faculdade de contratar observando a ética, agindo com boa-fé, de forma correta, bons propósitos, não só no ato de assinatura do contrato, mas também durante a sua execução. Ou seja, mudamos o cenário. Aquele contrato, ele está adequado ao cenário atual? Vamos analisar com a boa-fé que a gente teve lá no momento em que a gente contratou, tá? O princípio da função social do contrato, ele dispõe o seguinte, também está previsto no Código Civil, que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, ou seja, também, de uma certa forma, é uma relativização do princípio da autonomia das vontades, ou seja, as partes têm as vontades, têm que ser preservadas, mas a função social do contrato, que é gerar renda, gerar emprego, ela tem que ser preservada também, né? Então, essa manifestação do princípio da função social do contrato, ele se dá por comportamentos positivos das partes, né? Não é apenas não prejudicar a outra parte, mas sim atuar em benefício da outra parte, de forma a manter toda essa cadeia que é beneficiada pela execução de um contrato justo e equitativo, tá? Então, assim, pessoal, do direito privado, esses são os princípios que eu acho que a gente tem que levar em conta quando a gente for analisar o caso concreto. Mari, você pode passar para a próxima, por favor? Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, então, feitas essas considerações iniciais, eu vou falar rapidamente, porque eu acho que a Mari já falou super bem sobre as questões de suspensão dos contratos pelo contratado, mas eu vejo aqui duas hipóteses, tá? A gente tem a primeira hipótese, que é a suspensão do contrato administrativo pela administração pública. A Mari já falou super bem, né? A administração pública suspendeu, o contratado não tem muito o que fazer, mas e aí? Como que a gente vai fazer com os contratos com os subcontratados, que em tese não estão, né, embaixo desse contrato principal, são contratos eminentemente privados, tá? Bom, vou falar em linhas gerais, Marta, e se eu falar alguma besteira, depois você me corrige, tá? Porque eu vou entrar um pouco na sua área. Bom, mas em primeiro lugar, a gente tem que analisar o embasamento utilizado, né, pela administração pública para a suspensão desse contrato administrativo, para a gente analisar se a gente está falando de um caso clássico de força maior ou de um fato da administração, por exemplo, tá? Mas
Em qualquer hipótese, a suspensão, como que a gente vai tratar, então, os contratos que forem firmados entre o contratado e o subcontratado? O contrato principal está suspenso e eu não tenho como continuar com esse subcontrato. Novamente, a resposta é aquela... Eu falei para a Mariana que esse webinar é o clássico webinar de advogado, que a resposta é depende. Depende do que tiver escrito no subcontrato. Depende das situações fáticas. Normalmente, nessas situações de subcontratos, eles estão ligados à execução, que estão ligados à execução de um contrato principal, há previsão de hipótese de suspensão também, e até de rescisão desse subcontrato, em caso de suspensão ou rescisão do contrato administrativo principal, sem a aplicação de penalidade ao contratado, tá? E também a gente precisa analisar esse contrato. Ao contratado, não, ambas as partes. Além disso, a gente tem que analisar o que diz esse subcontrato em caso de rescisão por motivos de força maior, de caso fortuito, como esse risco foi alocado no subcontrato, se há alguma previsão, por exemplo, de restituição dos investimentos feitos pelo subcontratado para executar esse contrato, etc. Tá? Como a Mari bem falou, a gente tem que tomar todos os cuidados para que isso não se configure meramente um descumprimento contratual, né? Você tem que demonstrar que você tomou todas as medidas necessárias para preservar o contrato com base na boa-fé contratual e na função social do contrato, que você foi atrás de outro contratante, por exemplo, ou seja, para que uma situação tem que haver um cuidado a mais das partes para fazer essa prova, para que não seja configurado um mero descumprimento contratual, tá? Outras análises que a gente poderá fazer também são: suspensão temporária é definitiva, total ou parcial? A resposta a essas perguntas, elas vão orientar o contratado e também o subcontratado na melhor forma de lidar com esse problema, tá? Eu vou falar um pouco da segunda hipótese, porque depois eu vou fechar o assunto com a gestão de risco, que se aplica a qualquer caso, tá? A segunda hipótese, desculpa, pessoal, quando o próprio subcontratado, que a Mari já falou um pouco também, ele decide suspender a prestação dos serviços ou o fornecimento dos produtos, o que quer que seja o objeto do subcontrato, né? Nessa hipótese específica, eu ainda vejo outras duas hipóteses, tá? Pode ser que essa suspensão desse subcontrato decorra de uma imposição legal, do decreto, por exemplo, ou uma liberalidade do subcontratado que decida parar a execução do subcontrato para preservar a saúde dos funcionários, por exemplo, tá? Nessa última hipótese, nas duas hipóteses, o que vai acontecer de fato? O contratado, ele vai ficar impossibilitado de executar parte ou a totalidade do objeto do contrato administrativo que não tenha sido suspenso por mero descumprimento contratual imputável a ele, ou estaria configurado um caso fortuito, que é decorrente de uma ação humana, decorrente ainda de uma força maior ou um descumprimento contratual do subcontratado? De novo, a resposta é: depende. A gente vai ter que fazer produção de provas robustas, vamos ter que analisar o contrato caso a caso para saber o que está previsto com relação a descumprimentos, caso fortuito, força maior, etc. Tá? Um outro ponto que também eu conversei ontem com a Mari, e também a gente não sabe como vai acontecer, mas, por exemplo, o decreto estadual que decretou a quarentena no estado de São Paulo, ele prevê que a suspensão dos serviços no estado, né, daqueles serviços que estão ali previstos, não se aplica aos serviços essenciais, como hospitais, serviços de abastecimento, alimentação. Mas o decreto, ele também não obriga que esses setores eles permaneçam funcionando, né? Some-se a isso ainda o fato de um princípio jurídico que diz que ninguém é obrigado a permanecer contratado contra a sua vontade. Ou seja, em tese, não tem como obrigar esse subcontratado que não esteja abarcado ou esteja abarcado pelo decreto como serviço essencial a permanecer prestando serviços. Como que eu vou obrigar ele a continuar, extrajudicialmente, a continuar prestando serviços, né? Então, como que a gente vai solucionar esse problema? E aí a gente passa para o meu último slide, que é a gestão de crise, tá? Então, falando especificamente sobre a Covid-19, o que a gente tem que manter em mente é o seguinte, ó,
é uma situação aparentemente temporária. A gente imagina que daqui a alguns meses a vida vai voltar ao normal, os serviços, né, vão voltar a ser prestados. Então, assim, sob o ponto de vista negocial, o melhor é o seguinte: se o subcontrato não tiver ficado totalmente impedido de ser executado de maneira definitiva por conta dessa situação, o que se recomenda é que as partes elas entrem num acordo para manter esse contrato vigente, independentemente do que esse subcontrato diz com relação à alocação de riscos ou indenização em caso de por ocorrência de caso fortuito ou força maior, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma avalanche de processos no judiciário e, assim, é melhor que as partes, né, no âmbito privado, pelo menos, já que a gente tem essa possibilidade, a gente regula esses conflitos do que deixar esses conflitos na mão do judiciário, que vai estar atolado de processos, que pode cair na mão de alguém que não entenda exatamente a situação, não tenha, né, todos os detalhes da situação. Além disso, uma questão levada ao judiciário leva tempo, consome dinheiro, a demora nessa prestação jurisdicional pode, inclusive, inviabilizar a própria execução do subcontrato, né? Um fornecimento emergencial, se você demorar, se o judiciário demorar, sei lá, 3 meses para resolver, acabou, não tem mais objeto. Isso se resolve como? Perdas e danos? E as provas? Bom, além disso, de se evitar a judicialização desses contratos, o ideal também é que as empresas façam uma análise crítica de todos os subcontratos que elas têm. Hoje, antes, se antecipem ao problema, né? Se houver uma suspensão, ela vai ser temporária ou definitiva? Parcial ou total? O que o contrato diz, né, nesses casos de força maior, caso fortuito? Outro aspecto que é importante lembrar, é mais vantajosa a rescisão, vamos falar assim, então vou rescindir porque o contrato me dá a possibilidade, mas, considerando que a gente vai voltar à vida normal, se Deus quiser, daqui 3, 4 meses, 2 meses, espero, o que é mais vantajoso? Né? A gente fazer uma rescisão com todos os custos que essa rescisão implica, ou a suspensão temporária com adequação de custos de mão de obra, de pagamentos, né? Analisar se os efeitos da pandemia eles efetivamente impedem ou impossibilitam o cumprimento dessa obrigação, de que forma, em que extensão, se a gente tem alternativas para mitigar esses prejuízos, ou seja, isso tudo vai depender da análise concreta, caso a caso, de cada contrato, de cada situação, de cada prestação de serviços, tá? Então, o que a gente recomenda? A antecipação, né, das empresas na análise crítica desses contratos, né, a produção de provas sempre de que estão tomando todas as medidas necessárias para que não haja um prejuízo maior para nenhuma das partes envolvidas, seja a administração pública, seja contratado, seja subcontratado, saber que cada um vai ter que talvez fazer uma concessão por um período de tempo, e fazer isso de forma negocial e preventiva, através de um aditivo, onde todos esses pontos vão ficar regulados. Né? Eu acho que é interesse de todo mundo, de todas as partes, passar por isso da forma menos dolorida possível. E ter em mente, por fim, pessoal, para terminar minha explanação, que não há um cenário ideal ainda colocado. Então, como advogada de consultoria, sempre o melhor caminho vamos nos antecipar e tentar, da melhor forma possível, adequar todos os contratos que a gente tem hoje à situação e através de um aditivo, de forma temporária e tentar manter, expor o mínimo possível ao prejuízo às partes envolvidas. Era isso que eu tinha para falar. Eu vou tirar aqui a exposição da apresentação para eu conseguir acessar o chat, que eu acho que tem
Eu acho que tem perguntas. Peraí, deixa eu Dá só para ver. colocar, Mari, aqui embaixo da apresentação tem um Não, negocinho de chat, você consegue ver os é dois. que eu tô Ah, o seu é projetando. diferente. É, eu tô Tá. projetando, o meu tá diferente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ou se alguém quer fazer. Eu acho que ninguém... Não, ninguém fez pergunta. Se vocês quiserem fazer ou pelo chat ou pelo... abrir o microfone, pode abrir e fazer. Ninguém tem pergunta? Mari. Nossa. Oi. Oi, Mari, tudo bem? Oi. Oi, Carol. Parabéns, Mari e Carol, muito esclarecedor, viu, os comentários de vocês. Ô, Mari, uma dúvida, com relação à suspensão dos contratos, existe, você viu alguma coisa em relação ao prazo? Quer dizer, a suspensão é por prazo indeterminado ou é por prazo dos decretos? Você viu alguma coisa em relação a isso? Eu vi de tudo. Eu vi prorrogação para o prazo indeterminado. Quando a suspensão vem pela contratante, o que eu vejo é que muitas vezes é por prazo indeterminado e algumas vezes ela vai seguindo o decreto. Então, à medida que o decreto, eu falo decreto porque é mais comum, né, que sejam decretos. À medida que a norma vai prorrogando o prazo de quarentena, vai se prorrogando o prazo de suspensão, mas tem de tudo. Tem também por prazo indeterminado. Eu tenho uma pergunta para Mari. Tá bom. Então vai. Pode fazer. Não, eu tô, assim, não sei se eu vi direito, mas não teve um decreto, acho que é uma lei, eu não sei se é decreto ou lei municipal, Teve. que de São Paulo, Sim. que prorrogou por 2 meses? Na verdade, essa lei, ela tentou trazer uma solução, eu até ia falar dela, mas eu não quis tomar muito tempo, mas só falando rapidamente. Essa lei que foi editada há 2, 3 dias atrás, ela trouxe uma solução aqui no município de São Paulo para que se evitasse, o principal objetivo foi o de se evitar demissão de pessoal em serviço continuado, porque esse pessoal depende, ele é praticamente alocado para a prestação desses serviços de caráter continuado. Então, o que essa norma diz, basicamente, dentre outras disposições, mas o que interessa para esse bate-papo é o seguinte, ela diz que os contratos que forem suspensos podem ser, o pagamento dos contratos que forem suspensos podem ser mantidos desde que as empresas, serviços continuados, claro, desde que as empresas não demitam esse pessoal. E esse pessoal tem que ser colocado à disposição da prefeitura para que ela o utilize em outros contratos, se for necessário. E aí ele diz que isso não consiste, a lei diz que isso não consiste em alteração do contrato e que, portanto, não é necessário termo aditivo. E o que ela diz sobre prorrogação? Ela fala o seguinte, ela fala que os contratos que vencerem até 2 meses a partir da publicação da lei vão ser prorrogados por 2 meses. Acho que ela quer evitar que o contrato finde durante esse período de suspensão. Então, basicamente é isso. Foi uma solução que o município encontrou para tentar manter esse pessoal empregado. E é bem interessante mesmo. Achei bem legal. Obrigada, Mari. Eu tenho uma pergunta também. Bom dia, obrigada pela apresentação das duas, Mariana e Carolina. Achei excelente. A minha dúvida, ela não é exatamente contrato, mas ela é vinculada a ela. As licitações que estão em andamento ou que estão agendadas para acontecerem, a gente consegue aproveitar algum desses fundamentos também para uma licitação, por exemplo, alguma que esteja agendada para entrega agora em abril. A dificuldade de equipes de fazerem as propostas e até irem até a sessão pública. Existe uma argumentação que a gente consiga, partindo dessa Eu acho que até cabe essa argumentação, depois o Gurevitch fala se ele concorda ou não comigo, mas
eu acho que até cabe esse argumento da força maior e de impedimento de se apresentar a proposta mais vantajosa para a administração. Então, o que no fim isso vai redundar? Vai redundar que o número de participantes vai ser menor, talvez seja ou ninguém ou uma, enquanto que o objetivo da licitação é que haja um número maior de licitantes e que a proposta seja melhor. Então, só por isso, assim, para não ficar muito só na força maior, né, dizer, mas eu acho que aí você de alguma forma joga no colo da administração pública a responsabilidade. Você diz, administração pública, você que está assumindo a responsabilidade de fazer uma licitação em que praticamente não vai aparecer ninguém ou vai aparecer um licitante. Mas, assim, é um argumento, eu não acho que ele é suficiente para parar. Eu acho que teria que entrar com uma ação e eu não sei em que medida essa ação seria forte para conseguir parar uma licitação. Não sei o que você acha, Gurevitch. Oi, Mari. Oi, Vanessa. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bom. De novo, uma alegria. Parabéns, Mari. Parabéns, Carol. Eu acho assim, em relação à pergunta da Vanessa, Van, eu acho que não há razão válida para que um potencial licitante apresente as suas propostas. Claro que é um pedido que se pode fazer e um direito que se pode pleitear no futuro. Olha, não compareci porque estava impossibilitado de apresentar minha proposta. Isto vai ser analisado pela comissão e depois, potencialmente, pelo judiciário. Mas não acho que você tem o direito a não apresentar. Talvez algo que se pudesse contemplar em base ao que Mariana comentou, que eu concordo, talvez fazer um questionamento à comissão, falando, olha, aqui efetivamente não aparecerão vários licitantes, o princípio da competição que rege a contratação por parte da administração pública possivelmente será ferido, então nós sugerimos que seja adiado. Já preparar o caminho para o potencial contencioso administrativo. Tem duas. Desculpa. Tem umas perguntas aqui no chat. A primeira pergunta, deixa eu ver se eu localizei. Do Cristiano. Olá, pessoal, do Cristiano. Grato pela apresentação, mandou. Vocês viram divergências de qual seria o de inicial da ocorrência de força maior? Na verdade, cada um usa... eu não vi a divergência em si, mas cada um... quer dizer, existe. Cada um usa um ato normativo como fundamento. Tem alguns que usam o decreto legislativo, outros usam a lei, aquela lei federal. Federal, exato. Antes do decreto legislativo, porque o decreto legislativo era mais para fim de não cumprimento dos limites da lei de atividade fiscal. Usam a lei, mais, pelo menos, não sei, Carol, se foi o que você viu também, mas em princípio o que se usa mais é aquela lei federal, 13.000... eu não lembro agora, 13.000 alguma coisa, de fevereiro, que decreta estado de emergência no país. Agora, os decretos estaduais e municipais também são utilizados como fundamento para o início. Por quê? Até porque ela foi acontecendo, a Covid, ela foi aparecendo, aparecendo mesmo, de fato, né? O contágio foi se manifestando pelo Brasil de forma diferente, né? Então, tem muita gente também que usa as próprias normas estaduais e municipais. Não sei se outra coisa, sim, claro, Mari, outra coisa que, assim, também estou falando aqui, pensando alto com vocês, mas não apenas a força maior, a distrita só a essa lei, mas vamos pensar, por exemplo, nas empresas que importam produtos da China e ficaram impedidas de receber os produtos, porque na China a Covid começou antes, né? Então, assim, aqui no Brasil, eu concordo, a gente, né, tem um marco bem definido, que é a lei 13.000 e alguma coisa de fevereiro, lei federal, decreto estadual aqui no estado de São Paulo, a lei municipal aqui em São Paulo, mas a gente também não pode esquecer dessas outras pessoas que ficaram afetadas por conta da situação mundial. Então, pode ser que a gente até tenha uma data de início dessa força maior para ser alegada antes até da edição dessas...
dessas leis. O Cristiano até complementa, que ele fala, questiono isso porque o governo federal deixou dúvidas quanto à validade de ser força maior. Ele não fala expressamente mesmo, em nenhuma norma federal, nem no decreto legislativo e nem na lei. É que a força maior, não precisa haver uma lei dizendo que a Covid-19 é força maior, né? Aí vai caber a própria definição de força maior e essa situação se encaixar no conceito, na definição de força maior. Entendeu? É isso. Entendi. Não, é para o Cristiano. Aqui tem uma outra. Olá, Mariana, o que vocês estão vendo com seus clientes quanto à inadimplência do poder público, a validade do prazo de 90 dias do artigo tal, nesse cenário de crise? É uma boa pergunta. Eu ainda, depois vocês podem até trocar aqui experiências, mas eu ainda não tive uma manifestação de cliente quanto à já inadimplência do poder público, tá? Eles ainda não relataram, não sei se o Pedro já tem essa experiência, mas aqui ainda não aconteceu a inadimplência de pagamento. Aqui, o que acontece? Mas eu entendi sua pergunta, o prazo de 90 dias. Considerando que a gente está diante, vamos lá, porque a suspensão da execução contratual, ela vale para as duas partes, né? Então, pode ser que, se a administração pública demonstrar que a execução contratual não aconteceu em decorrência da força maior, do mesmo jeito, ela vai ter que mostrar que tem uma relação de causa e efeito. Não pode simplesmente não pagar, né? Você continua prestando serviço e ela não paga. Ela tem que mostrar que isso decorreu de força maior. E aí vai ter que demonstrar. Se ela não conseguir demonstrar, aí se aplica, sim, o prazo de 90 dias e a consequência da rescisão contratual. Mas, se ela conseguir demonstrar que a Covid-19 gerou, é difícil até fazer essa associação, mas que ela gerou diretamente a inadimplência, aí eu acho que não se aplicaria a possibilidade de rescisão, no caso de inadimplência por 90 dias. Ficou claro? Mari, também tem uma pergunta aqui, doutora, por gentileza, em relação às certidões. Exemplo, negativa de falência, estão automaticamente renovadas? Acho que tem, né? Não, ele está falando as que se referem, ele está falando das certidões que são obtidas fisicamente. Fala, desculpa, Carol. Não, eu acho que saiu, né, alguma coisa dizendo que elas estão prorrogadas, né? Se não me engano, as certidões. Carol, tem uma MP, a MP a 927, que ela estende o prazo de validade de algumas certidões de 60 para 70 dias, especialmente as certidões emitidas pela Secretaria da Receita Federal e pelo INSS e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, mas não há em relação a outras certidões, pelo que eu saiba, nenhuma disciplina em relação à prorrogação de validade ou outro conteúdo específico. Eu também só conheço essa e são tributos federais, né? Então, a gente ainda tem os estaduais e os municipais. Eu também não conheço outra que não seja essa. FGTS também, viu? FGTS, né? É verdade, bem lembrado. Acho que de perguntas aqui são essas. Mais? Mas Vanessa Tafla está por aí? Estou aqui, peraí que Vanessa, depois não consigo aumentar a tela. Esta pergunta de um colega nosso, da questão das certidões, talvez possa, de alguma forma, afetar a sua pergunta, porque se não há nenhuma norma relacionada à validade de uma certidão, impossível de obter a certidão porque os trabalhos estão suspensos, os trabalhos da administração pública estão suspensos, talvez tenha aí um elemento fundamento importante para pedir a prorrogação, a impossibilidade de participar. Isso é legal. Isso ajuda com certeza a falar, vou participar com metade da minha documentação. E, na verdade, a administração pública tem a obrigação de averiguar se o potencial contratado ele tem capacidade para contratar com a administração pública, econômica, jurídica, técnica e financeira.
Não, né? Acho que é um elemento importante. Importante, isso é bem legal de usar. Vou até anotar aqui. Bom, gente, eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo, se ninguém mais tiver pergunta, acho que não tem, né, aqui no chat. Agradecer o bate-papo, a presença, e vamos nos preparar para a próxima, né, Gorevich? E aí a gente vai convidar todos para um próximo webinar aí que a gente está organizando para fazer mais um bate-papo. Obrigada, viu, pessoal. gente? Obrigado a todos, Obrigada. pessoal, pelo tempo.